Indo para o nosso quarto dia de desafio, nós vamos falar sobre protetor solar. E eu posso te dizer uma coisa: se você não puder comprar nada para poder tratar a sua pele, fazer os seus cuidados diários, ou se você não gosta, se você não tem afinidade com isso, né, que eu acredito que não, senão você não estaria aqui, mas se eu pudesse te dar uma dica para você escolher apenas um produto de tratamento, a minha dica seria um protetor solar. Na minha concepção, o protetor solar é o passo mais importante da sua rotina de cuidados durante o dia, tá? Porque o protetor solar vai prevenir a sua pele de manchas, de envelhecimento cutâneo, formação de linhas, vai proteger o seu colágeno e, claro, vai proteger você de câncer de pele, principalmente o melanoma, que é um dos cânceres de pele mais agressivos que existem, né? Então, a proteção solar fala sobre isso, proteger a sua pele. Então, precisamos sim ter como um hábito, né, a aplicação do protetor solar e também a reaplicação dele. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui para você saber qual é o tipo de protetor ideal para você que tem pele oleosa, acneica e com cravinhos. Como eu falei, né, o protetor solar vai te proteger da radiação solar, que são as radiações UV, UVA e UVB. A radiação UVA é aquela que vai deixar a sua pele bronzeada, sabe aquele bronze lindo que você fica? A responsável por isso é a radiação UVA. Já a UVB é a responsável por deixar a sua pele avermelhada, queimar a sua pele. E também é a responsável por causar o câncer de pele. E aí tem duas coisas no protetor solar que a gente precisa entender, que são duas siglas, FPS e PPD. O FPS, ele protege contra a radiação UVB. É isso aí. A UVB é aquela que vai causar vermelhidão, câncer de pele, tá lembrado? Então, FPS 60 vai proteger da radiação UVB, que é a radiação que é a responsável por causar o seu câncer de pele, deixar sua pele irritada, queimada, né? Já o PPD vai proteger a sua pele da radiação UVA. O PPD muitas vezes, né, como eu falei, o FPS vai ser identificado no rótulo do protetor solar como FPS 30, 60, 50. O PPD vai ser indicado como PPD ou PA. Então, de acordo com a Anvisa, o PPD ele tem que ser 1/3 do valor do FPS, tá? Ou seja, se o FPS ele é 30, o PPD ele é 10. Então pensa assim, o PPD de 10 quer dizer então que o FPS é 3 vezes maior. Beleza assim? E aí vocês vão começar a perceber que em alguns rótulos vem o PPD++, né? Ou vem o PA++. Então quanto mais esse sinalzinho de mais, melhor é o PPD. Porém, alguns rótulos não estão vindo mais assim, ó. Por exemplo, eu tô aqui com o protetor solar da Salve, que ele tá escrito assim, ó, FPS 60 e proteção muito alta. Então, esse aqui, ele é um PA+++. Já quando eu pego aqui um protetor, deixa eu ver qual outro aqui, ó. Esse aqui da Quimmy, tá escrito FPS 60, né, proteção UVA e UVB, e muito alta proteção. Muito alta proteção, se a gente for pegar a tabela de siglas, ele é PA++++, ele tem um monte de mais, então ele tem muito alta proteção. Então nem todo protetor solar você vai encontrar agora, atualmente, essa sigla do PA+++, né, ou do PPD++++. Então no rótulo estando escrito muito alta proteção ou alta proteção, né, de PPD, tá legal, beleza? Então, basicamente, essa é a diferença e o que importa, né? E por que importa tanto você olhar o número do FPS. Quanto maior o FPS, né, 50, 60, 70, 80, maior também vai ser o PPD, porque eles são proporcionais, né? Eles estão relacionados. E muitas pessoas deixam ainda de usar o protetor solar porque fica aquele aspecto esbranquiçado no rosto, né? Isso acontece porque é um tipo de protetor solar, de uma classificação que a gente fala que é protetor solar físico, mineral ou orgânico, tá? E aí é uma classificação onde leva em sua composição dióxido de titânio. Por isso que ele fica, né, um pouco esbranquiçado nas peles. Mas eles são ideais para peles de gestantes, crianças, peles muito sensíveis, por exemplo. E temos também o protetor químico, que é aquele que fica mais transparente, né? Não leva em sua composição o dióxido de titânio. E aí a gente, para poder entender qual é o melhor protetor para pele oleosa e pele acneica ou então com cravinhos, nós precisamos fazer uma leitura do rótulo, tá? E de preferência os que são, né, minerais ou físicos, porque eles são mais compatíveis e são menos inflamatórios para a pele. Não que você não possa usar um protetor químico, tá? Isso tudo vai depender da análise da sua pele. Isso tudo vai depender da análise da sua pele e do grau que se encontra a sua acne, quantidade de oleosidade que a sua pele tem. Então tudo isso tem que ser analisado. E aí, Raquel, usa protetor solar com cor ou não na pele oleosa, acneica e com cravinhos?
Você pode usar, mas dê preferência para usar os protetores solares que estejam escritos no seu rótulo, toque seco, oil free, não comedogênico, porque aí sim são protetores que não vão estimular ainda mais a produção de sebo, entupir os seus poros e acabar provocando também um quadro de acne excessiva ou acne inflamatória, tá? Então você pode sim, até porque o protetor com cor, ele ainda previne ainda mais, a cor do protetor é uma barreira ainda maior contra a radiação, né? Então isso vai evitar ainda mais o aparecimento de manchas, porque muitos de vocês que estão aqui têm a pele oleosa e acneica, mas também não quer dizer que vocês não tenham manchas como melasma, né? Então, o protetor com cor, ele é uma barreira a mais, principalmente para quem tem manchas como melasma, tá? Então, qual que é a maneira correta de aplicar o protetor solar? Então, eu vou pegar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vocês aplicam e como que é o certo de aplicar. Acabou, né? É caro o protetor solar, chega, bora economizar porque é caro. Isso aqui que eu acabei de fazer, né, com essa gotinha de proteção solar, não protege a minha pele de nada, tá? Então é melhor nem passar, se for para passar desse jeito. Então eu vou te ensinar agora qual é a maneira correta em questão de quantidade, tá? E como que você aplica o protetor solar, principalmente com cor. Porque tem um segredo para você aplicar o protetor solar com cor, para ele não ficar manchado e também para você aproveitar o máximo possível, né? Deixar bem uniforme, tá? Bem homogêneo, porque ele precisa proteger o seu rosto todo. Então a quantidade certa, tá? Tá até escrito aqui, ó, é 2 miligramas de protetor por centímetro quadrado de pele. Nossa, como que eu vou medir isso, Raquel? Simples, tá? E é o mesmo que isso que eu falei para você é o mesmo que você medir em 3 dedos seu. Então você vai lá. Pega aqui o protetor solar, coloca todo na extensão dos seus 3 dedinhos aqui, ó. Assim mesmo, ó. Tá? Coloca dessa forma. E aí você vai vir, deixa eu pegar o espelho aqui pra me ajudar. E aí você vai vir, né, e vai passar no seu rosto, ó. Eu optei aqui pra passar o protetor solar com cor, por quê? O sem cor você mistura, né, ele fica translúcido e ok. O com cor não, ele muitas vezes pode ficar manchado. Então, para que ele não fique manchado e você não desista de usar o protetor solar, eu vou te ensinar como que eu faço, tá? Então, eu venho, aplico, né, essa quantidade, ó. Espalho com a minha mão mesmo. Depois que eu espalho, né, por todo o meu rosto, eu ainda vejo protetor, né, excesso de protetor no meu rosto. Então, eu venho com uma esponjinha e aí sim eu faço batidinhas. Por que que eu não fiz isso aqui desde quando eu apliquei o protetor solar? Por que que eu não espalhei, né, o protetor solar direto com a esponjinha? Porque a esponjinha suga o protetor solar, tá? Então, nisso que ela suga, ela vai me fazer gastar mais protetor. Então, aí não é jogo, você vai estar, né, não vai estar economizando. Então, a ideia também não é essa. A ideia é usar a quantidade certa e com consciência. Então, depois que eu espalhei com o meu dedo, porque no meu dedo não tem praticamente nada, ó, né? Tá só um pouquinho sujinho, porque logicamente eu tive contato com o produto. Mas depois que eu espalhei, eu só venho com a esponjinha, ó. E vou terminando de ajustar todo o protetor para que ele fique bem uniforme, não fique manchado na minha pele, tá? Então, assim, esse protetor aqui, por exemplo, ó, o 10GIN, ele não tem alta cobertura, tá? Ele não vai substituir, por exemplo, uma base, mas eu muitas vezes só passo ele, venho com o pó por cima e vou pra rua, tá? Quando eu não quero uma cobertura, até porque eu também não gosto de base com muita cobertura. Mas ele não substitui ainda assim a minha base. Então, se fosse o caso aqui, de passar a base por cima, como que eu iria fazer agora? Iria vir com a base e também, ó, com muita cautela, depois que eu absorvesse bem o meu protetor, tá? Absorveu bem, secou, aí que você vai passar a base. E também, ó, batidinhas. Se você arrastar para poder passar a sua base, você vai remover o protetor solar. Aí não adiantou nada, também gastou protetor solar à toa, tá? Então, essa técnica que eu tô te ensinando aqui, de passar protetor com cor, é uma técnica para que você tenha o máximo de benefício do produto e economia, tá? Porque se você for direto com a esponjinha, ela suga todo o seu protetor, aí depois o protetor vai embora rápido, você fica assim, nossa, como acabou rápido, né? Mas é a forma que você tá aplicando.
Bom, eu fiz aqui uma anotação para que você anote aí também na hora que você for em busca do seu protetor solar, tá? Ele precisa ser toque seco, mas é um toque seco real, que você sinta isso na sua pele, porque muitos protetores colocam toque seco no rótulo e acaba não sendo, tá? Oil free, né? Então dê preferência para protetores que tem isso na descrição do rótulo. Não comedogênico. O que é não comedogênico, Raquel? Ele não contribui para a formação de cravos, tá? Tem produto que é comedogênico, ele vai te dar muita formação de cravos, né? E, consequentemente, espinhas, vai depender da situação. E uma boa absorção e leveza, né? Por exemplo, esse protetor que eu gosto, ó, porque ele absorve, minha pele fica levinha e olha que ele tem cor, né? E ele também não tem uma alta cobertura, né? Eu havia falado anteriormente, mas meu TDAH atacou aqui e eu acabei não falando. Tem protetores que é de alta cobertura, que dispensa o uso da base, né? Então, se você prefere protetores de alta cobertura, procure sobre isso também, tá? No rótulo dele, sobre alta cobertura. Bom, eu sei que vocês vão perguntar, né, porque é difícil de encontrar um protetor solar com cor que vai se dar bem com as peles, e principalmente o de cor, porque o tom tem que valer, né, tem que ficar bom pra você. Então, esse meu aqui, ó, é a cor clara, tá? Então, ele é o Fusion Watercolor, né? Então, ou seja, ele é mais levinho, ele tem alta proteção e a cor dele é clara. Eu acredito que eu acho, tá, que eles têm 3 tonalidades, então vai depender do seu tom de pele também para você decidir a cor. E reaplicar o protetor solar, Raquel, é importante? É de extrema importância. Se você tiver, por exemplo, em ambientes de praia e piscina, é necessário que você reaplique o seu protetor a cada 2 horas, porque você está diretamente exposta ao sol, né? E claro, vai entrar na água, vai remover o protetor solar. Caso contrário, você não precisa aplicar a cada 2 horas, mas pelo menos uma vez durante a tarde é necessário, principalmente para quem tem tendência a ter queimaduras na pele quando fica exposta ao sol, ou seja, as peles mais branquinhas, aí sim precisam mesmo reaplicar o protetor solar. Eu sei que durante o dia é difícil pela correria, né? A gente não lembra, mas faça o possível e facilite a sua vida, porque muitas vezes você está maquiada. Então, reaplicar esse protetor aqui por cima da sua maquiagem vai fazer uma boa roqueira. Então, tenha protetores solares com formato de stick, tá? Que é tipo esse formato que eu tô deixando aqui para você na tela. E spray ou então em pó, porque são protetores solares que você leva na bolsa e é de fácil aplicação, né? Ou seja, você está reaplicando. Então, faça dessa forma para que você não tenha desculpa de não reaplicar o seu protetor solar. E isso é muito importante, principalmente para você que além da acne, oleosidade e cravinhos, tem também manchas na sua pele, como melasma, tá? Então, quem tem melasma não pode pular a etapa da aplicação e reaplicação do protetor solar. Agora, para a gente finalizar o nosso desafio de hoje, você tem umas tarefas, tá? Revise o seu protetor solar. Ele tem FPS e também PPD. Ele é leve, né? Veja se ele é leve, coloca na textura na sua mão assim, ó, perceba se ele é leve, se deixa a sua pele confortável. Por exemplo, eu passei o meu protetor aqui, ó, minha pele está confortável, me sinto bem com ele, né? Isso a sua pele fica oleosa durante o dia, depois que você aplica esse protetor solar. Para você ver o nível de oleosidade, quando você passa o seu protetor solar durante o dia, quando for no final da tarde, você vem, ó, com um guardanapo e olha, se o seu guardanapo ficar com óleo, não tá legal para sua pele esse protetor solar, tá? Passe somente o protetor para que você faça esse teste. E aí, né, se você não usa, tá, o protetor solar, tente começar pelo seguinte: um protetor com FPS no mínimo 30, tá? E vai ter um PPD aí alto, pelo menos alto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui com o Neutrogena Sunfresh, ele tem alta proteção e uma textura leve como a água, ó, tá? Então, esse aqui, ó, ele tá como todos os tipos de pele. Eu não recomendo esse protetor aqui para pele oleosa, tá? E acneica, porque em mim ele me deu espinha. E olha que a minha pele não é tão oleosa e tão acneica, né? Só peguei como exemplo aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Por exemplo, esse daqui também da Neutrogena, FPS 70, possui muito alta proteção. Então, o FPS dele aqui é de 70 e o PPD é de PA++++, né? Então, veja isso, tá? Alta proteção e muito alta proteção é quando o PPD dele, né, é maior, é mais alto, beleza? Então, pessoal, hoje, né, foi isso aqui. A gente falou sobre protetor solar. Faça essa tarefa que eu falei, veja sobre o que você tem aí. Se você não tem, dê a preferência, né, para protetores, para começar a aplicar o protetor, né, com FPS 30, né, que quanto menor o FPS também mais em conta. Não precisa começar com um protetor muito caro, mas comece, tá? E lembre sempre de ver o toque seco desse protetor solar. Amanhã, no nosso próximo dia de desafio, tá? Nós vamos falar de um erro muito silencioso, tá? Que muita gente comete, que é tentar limpar os poros através da esfoliação, tá? Então, esfoliar
a sua pele da maneira errada é um problema também. Você pensa que esfoliar vai diminuir os seus poros, tem uma verdade aí até certo ponto, mas tudo mesmo vocês vão descobrir no nosso próximo dia de desafio.